A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Boa noite. Nós estamos começando as nossas transmissões da série Profecias para o Tempo do Fim. Nossa saudação é para você aqui de Mirassol, para todos os que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, e também para aqueles que de perto e de longe estão sintonizados através da internet, no site www.profeciasparaotempodofim.com.br. Nós esperamos que todos tenham tido um dia muito feliz e que o programa desta noite lhes atenda todas as carências espirituais. Que o conhecimento da palavra de Deus faça muito bem para você e para a sua família. Neste momento, antes de abrirmos a Bíblia, vamos fechar os olhos e pedir que Deus nos oriente no conhecimento da sua verdade. Feche os olhos, vamos orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos juntos e aqui na igreja e através da rádio e através da internet abrirmos as páginas da santa palavra do Senhor, estudarmos, compreendermos, encontrarmos na Bíblia poder para viver e então termos nossa vida transformada pela graça e pelo Espírito do Senhor. Pedimos uma bênção a todos que participam deste programa, que a bondosa mão do Senhor atenda a necessidade de cada família. E que o teu servo, o pastor Mota, nos instrua com uma sabedoria que vem dos altos céus. Nós nos colocamos a todos nas mãos do Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom programa. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É sempre motivo de alegria e um grande privilégio o fato de podermos abrir a palavra do Senhor e entendermos qual é a sua vontade para a nossa vida e entendermos as verdades bíblicas. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a Santíssima Trindade. No Brasil, a maioria de nós fomos criados fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas de alguns anos para cá, a crença na Santíssima Trindade tem sido abalada por pessoas que, desconhecendo a palavra de Deus, ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é apenas uma energia positiva. Outros dizem que o Espírito Santo é apenas um anjo. Outros ensinam que o Senhor Jesus não é Deus. Alguns dizem que é Deus, mas é um Deus inferior ao Pai. Então há várias ideias errôneas em relação à Santíssima Trindade. Então, na palestra de hoje, nós vamos apresentar alguns textos bíblicos que de maneira muito clara apresentam essa importante doutrina bíblica. Antes de lermos vários versículos bíblicos, me permitam comentar alguns argumentos usados por aqueles que não creem na Trindade. O primeiro argumento é o seguinte: a palavra Trindade não aparece na Bíblia. E é verdade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas a doutrina ali está. Vejam bem, há outras palavras que também não aparecem na Bíblia, como por exemplo, milênio. Mas a ideia, a doutrina do milênio está na Bíblia ou não? Sim. A palavra ascensão também não aparece na Bíblia. A palavra encarnação também não aparece na Bíblia. Mas o Senhor Jesus se fez o quê? Carne.
Ele encarnou. A ideia, a doutrina está na Bíblia, embora o termo não esteja ali. As palavras onisciente e onipresente também não estão na Bíblia. Onipotente sim. Mas a palavra onipotência não está. Então, o simples fato do termo não estar na Bíblia, isso não quer dizer que a doutrina não esteja ali. Então, a bem da verdade, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Mas vamos ver de uma maneira muito clara que a doutrina está cristalina. No assim diz o Senhor. Um outro argumento é a doutrina da trindade. É uma doutrina pagã. Isso ensinam aqueles que não creem. No assim diz o Senhor. Não, a doutrina da trindade é pagã. Ela foi introduzida no seio do cristianismo pela igreja apostatada. E cito como exemplo o fato de algumas religiões pagãs crerem em 3 deuses, ou num Deus com 3 cabeças. Mas na verdade, queridos, essas religiões pagãs, elas ensinam uma contrafação da verdadeira doutrina da Trindade. Não foram os cristãos que copiaram do paganismo essa ideia. O paganismo é que copiou do cristianismo e adulterou a verdadeira doutrina bíblica. Agora vejam só. As pessoas que atacam a Trindade e usam esse argumento do paganismo, se esquecem, por exemplo, que uma grande parte das religiões pagãs ensina que houve um dilúvio universal. Há religiões pagãs que ensinam que o homem foi criado, que a mulher foi criada da coceira do homem. São ensinamentos bíblicos que foram tirados da palavra de Deus, não é? E aplicados de maneira errônea em várias, religiões pagãs. Então, o simples fato de uma religião pagã ensinar algo parecido com aquilo que nós ensinamos, isso não quer dizer que nós copiamos do paganismo. É justamente o contrário. É a contrafação satânica. Satanás pegou a ideia e deturpou a ideia. Quer um exemplo clássico? O Senhor Deus, no jardim do Éden, estabeleceu ali o ritual do santuário, o altar de holocausto. Quando Adão sacrificou ali o cordeirinho, aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês conhecem bem a história. Satanás pegou essa ideia e deturpou a ideia. Por isso que há holocaustos, altares de holocausto na grande maioria das religiões pagãs. É a contrafação satânica. Mas uma ideia completamente diferente da palavra de Deus. Na palavra de Deus, o animalzinho era oferecido não para aplacar a ira de um Deus tirano, de um Deus irado, não. Era simplesmente o quê? Um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. Então, tudo que Deus é ou faz, o demônio tenta imitar. Um outro argumento daqueles que não creem na Trindade. Bom, a Trindade é uma doutrina católica. Os católicos ensinam de maneira correta e coerente sobre a Santíssima Trindade. Agora vejam, há várias coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, que eu também ensino, eu também creio. Então, o argumento, a Igreja Católica ensina, logo é errado, é um argumento totalmente furado. Porque há muitas coisas que os católicos creem, que nós evangélicos também cremos. Por exemplo, a Igreja Católica ensina que a Bíblia é a palavra de Deus, ou não ensina? Eles podem não aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas eles ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. No credo católico, há a seguinte frase: que o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Há 2 ideias aqui, principais. Primeiro, o Senhor Jesus vai voltar a esse planeta. O credo católico ensina que o Senhor Jesus vai voltar. Eu também ensino. Eu também creio nisso.
A Igreja Católica também ensina que haverá um juízo final. Eu também ensino, porque são doutrinas bíblicas. A Igreja Católica ensina o nascimento virginal de Cristo. Nós também cremos que Jesus nasceu de uma virgem. Então vejam, esse argumento, a Igreja Católica ensina, logo é mentira, é um argumento totalmente irracional. Porque nós temos muitas coisas em comum. Muitas coisas que a Igreja Católica ensina são verdadeiras. E naquilo que eles estão corretos, eu digo que amém. E discordo de uma série de outras coisas que a Igreja Católica ensina, porque se afastaram do assim, diz o Senhor. Mas quando a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão corretos. Porque é o assim, diz o Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Um outro argumento. Se eu não posso entender, se a minha razão não pode compreender, não pode ser verdade. Mas, queridos, há tantos outros mistérios que eu não compreendo. Por exemplo, eu posso explicar a origem de Deus? Não posso, mas eu creio que ele existe. Eu não posso explicar, mesmo porque a Bíblia chama de mistério da iniquidade, eu não posso explicar racionalmente a origem do mal. A Bíblia apresenta de maneira muito clara a origem do mal, que é o tema que nós vamos estudar amanhã. Mas eu não consigo entender, foge à minha compreensão, à minha razão, como num lugar perfeito, o céu, surgiu o mal. Eu não consigo entender também o mistério da piedade. Vejam bem, há muitas pessoas que dizem que me amam. E eu creio que muitas delas dizem a verdade. Eu creio que minha mãe me ama, que a minha irmã me ama, que a minha esposa me ama muito, que meus filhos me amam. Agora vejam, todas as pessoas que dizem que me amam, elas não me conhecem. Elas pensam que conhecem. Na verdade, queridos, nós não conhecemos nem nós mesmos. Não é fato isso? Você já se surpreendeu com o seguinte pensamento, ou você até disse a seguinte frase: eu nunca pensei que eu fosse capaz de tal coisa. Pode ser algo assim terrível, um crime hediondo, ou assim algo, né, de uma honradez fora do comum. Olha, nunca pensei que eu fosse capaz de um ato tão heróico quanto aquele. Nós mesmos nos surpreendemos com as nossas atitudes. O que prova isso? Que o Roberto Mota não conhece nem o Roberto Mota. Agora vejam, o Senhor Deus é a única pessoa que me conhece 100%. Certo ou errado? Sim ou não? É a única pessoa que me conhece 100%. E ainda assim me ama. Eu não consigo entender isso. Como é que alguém que me conhece tanto, conhece os cantinhos sujos do meu coração, as teias de aranha que é na minha vida, os pecados que é no meu coração? Não fiquem assustados não, eu sou um miserável pecador. Como é que Deus, que sabe todas as coisas, e me conhece nos mínimos detalhes, ainda me ama? E me amou a tal ponto de ter enviado o seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Isso é um mistério, eu não consigo entender. Mas eu simplesmente aceito, porque a Bíblia ensina que é assim. Então, esse argumento não é racional, logo eu não aceito. Há tantas coisas que eu não consigo entender na Bíblia. Mas eu aceito pela fé. O fato é o seguinte, queridos, um grande problema daqueles que atacam a Trindade e daqueles que defendem a Trindade é o fato de tentar explicar aquilo que Deus não explicou. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, revelada, mas não explicada. Entenderam? Essa doutrina está claramente revelada na palavra de Deus. Está exposta na palavra de Deus. Mas não nos mínimos detalhes. É revelada, mas não é explicada. Por um simples fato. Queridos, o dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei o quê? Igual ou superior a Deus. O dia que eu puder explicar a Deus nos mínimos detalhes, eu serei igual ou superior a Ele. Algumas pessoas dizem, a doutrina da Trindade, nós só vamos entender no céu. Eu digo o seguinte,
Eu creio que nem no céu nós vamos entender nos mínimos detalhes o mistério da Trindade. Porque o dia que eu puder explicar a essência de Deus, eu serei igual ou superior a Ele. E houve um ser no céu que quis ser igual a Deus. Vocês sabem quem foi esse ser, não é? E de lá ele foi o quê? Expulso. Então, eu simplesmente creio, porque a Bíblia ensina. Eu assim diz o Senhor. Muitas pessoas tentam explicar a Trindade da seguinte maneira. E cometem um erro. Não, a Trindade é como H2O. A fórmula da água, não é? Como nós encontramos a água em 3 estados, não é? Sólido, líquido e gasoso, mas é sempre H2O, assim também é com Deus. Veja, como é que eu vou explicar a Trindade com a fórmula da água? Já ouvi explicações do tipo, não, a Trindade são como os 3 poderes do governo. É o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, da mesma forma como são 3 poderes, mas um único governo, assim é a Trindade. Queridos, não dá para explicar a Trindade dessa forma. Já ouvi explicações do tipo, a Santíssima Trindade é como um aparelho 3 em 1. Tem o rádio, a AM, FM, tem o toca-fitas e tem o CD player. Então, sabe, queridos, a gente não pode começar a se perder em argumentos tentando explicar o que a Bíblia não explica. A Bíblia não dá detalhes. A Bíblia simplesmente diz que existe um único Deus. E que esse único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um único Deus. É o mistério da Trindade, revelado, mas não explicado. Vou mostrar vários versículos bíblicos. Os 2 primeiros que eu vou ler estão no Evangelho de Mateus. Mateus 3, 16 e 17 e Mateus 28, 19. Em Mateus 3, há a cena do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês conhecem a história, já está aparecendo aí no quadro. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo ou em quem me alegro. É preciso ser muito louco ou cego para não enxergar 3 pessoas aqui. Ora, o Senhor Jesus Cristo saindo da água, o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como pomba, descendo sobre Cristo Jesus. Nós não cremos no Deus pomba. Nós cremos na pessoa do Espírito Santo, que por um motivo especial manifestou-se em forma corpórea como pomba por ocasião do batismo de Jesus. Não cremos que o Espírito Santo é uma pomba, mas ele se manifestou em forma corpórea como pomba por ocasião do batismo de Cristo. E uma outra pessoa no céu, o Pai, dizendo: eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, Deus o Pai no céu, Deus o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba, e o Filho na água, saindo dali. 3 pessoas de maneira muito clara nesse texto. Mateus 28, versículos 19 e 20, apresentam a grande missão, a ordem dada pelo Senhor Jesus a todos os cristãos. No versículo 19, há o seguinte texto: o Senhor Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que atacam a Trindade dizem, sem nenhuma base histórica ou bíblica, que esse texto não se encontra nos melhores originais. Ora, há algumas semanas atrás, nós tivemos um encontro de pastores e anciãos no UNASP, lá em Engenheiro Coelho. E um dos grandes teólogos da Igreja Adventista, Dr. Reinaldo Siqueira, apresentando esse assunto, ele disse claramente que a maioria absoluta dos manuscritos mais antigos trazem essa fórmula batismal. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então esse argumento, esse texto não se encontra nos principais manuscritos, nos principais originais. Isso não coincide com a verdade. A ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo é que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há 60 versículos bíblicos ou mais que trazem as três pessoas. Mais de 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há outro argumento ainda, em Mateus 28. O Senhor Jesus não disse que nós deveríamos batizar nos nomes. Disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no singular. Não é interessante isso? Não disse também batizar no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Não, disse batizar no nome, ou em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No singular. Um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Há mais de 60 versículos bíblicos que trazem os três nomes. Pai, Filho e Espírito Santo. Vou mostrar apenas uns 3 ou 4 aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo 13, o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aparece aí o nome de Cristo, Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Aparecem os três nomes, as três pessoas, numa ordem distinta agora. Uma ordem diferente. Aparece primeiro o Filho, depois Deus o Pai, depois o Espírito Santo. Veja o outro texto. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os seja multiplicada. De novo, as três pessoas, numa ordem inversa. Primeiro vemos aqui o nome, Deus o Pai. Depois o que? O Espírito Santo. E depois o nome de Jesus Cristo. De novo as três pessoas, numa ordem inversa. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Vejam qual é o nome que aparece primeiro agora. Orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, o capítulo 1, só um capítulo, não é? Os versículos 20 e 21. De novo as três pessoas, de novo os três nomes, numa ordem diferente. Vejam que todos os versículos bíblicos que eu li até agora demonstram claramente as três pessoas, os três nomes, só que em ordem aleatória. Uma hora aparece o Pai, depois aparece o Filho, depois aparece o Espírito Santo, mostrando que os três estão no mesmo nível. Os três estão em pé de igualdade. O nome divino, Elohim, é o nome plural. É o nome de Deus. Mas é um nome que no plural. E há pelo menos 3 versículos bíblicos, há vários outros, mas pelo menos 3, que apresentam de maneira muito clara Deus se referindo a si mesmo no plural. Gênesis 1, 26. O Senhor Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus falando no plural: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nossa de quem, queridos? Pai, Filho, Espírito Santo. Gênesis 3, 22. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vejam, Deus referindo-se a si mesmo no plural. O homem tornou-se como um de nós. Gênesis 11, os versículos 6 e 7. Gênesis 11 traz o relato da Torre de Babel. O Senhor Deus então desceu e confundiu ali a linguagem do homem. Havia um único idioma e Deus confundiu ali a linguagem do homem. Deus disse: desçamos e confundamos a linguagem do homem. Desçamos, confundamos. Deus de novo, referindo-se a si mesmo no plural.
Plural por quê, queridos? Pai, Filho, Espírito Santo. Um único Deus. E, ao mesmo tempo, 3 pessoas. Veja que as 3 pessoas têm as mesmas características. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 3,17, diz que o nosso corpo é templo de Deus, o Pai. Então nós somos templos de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Gálatas 2,20 diz que o nosso corpo é morada de Cristo. Então o nosso corpo, queridos, é templo de Deus o Pai, é templo da pessoa do Espírito Santo e é também morada de Cristo. Quem nos dá a vida eterna? É o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Pai nos dá a vida eterna. Em 1 João 5, o versículo 11. Mas a Bíblia também diz que a pessoa do Espírito Santo nos dá a vida eterna. Gálatas 6, o versículo 8. E a Bíblia ensina que Jesus nos dá a vida eterna. Em João 10, 28. Quem nos dá a vida eterna? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Vou ler agora vários versículos bíblicos que mostram a divindade do Filho. Textos que mostram que Jesus é Deus. Mas eu pergunto, até esse momento, pelos versículos que nós lemos, deu para entender que existe um único Deus, que de forma que você e eu não podemos explicar, foge à nossa razão. Esse único Deus, ao mesmo tempo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um Deus que se revela de 3 formas diferentes. Não é um Deus que se apresenta de forma didática, de 3 formas diferentes, não. São 3 pessoas distintas. O Pai é uma pessoa. O Filho é uma outra pessoa. O Espírito Santo é uma outra pessoa. 3 pessoas. E de uma forma que a minha razão não consegue entender. Porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. E os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os meus caminhos. Eu até disse na aula inaugural que a palavra teologia traz em si mesma um erro teológico. Não existe estudo da pessoa de Deus. Nós estudamos aquilo que Deus quis revelar. E Deus revelou na sua palavra que Ele é Deus único. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu simplesmente aceito, assim diz o Senhor. Agora vejamos, alguns versículos bíblicos, o tempo não permite apresentarmos todos, alguns versículos que mostram a divindade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O texto é claro. O Verbo é Jesus. Então, Jesus, né, o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel significa o que, irmãos? Deus conosco. O Messias é Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, é uma profecia messiânica. Isaías 9, versículo 6. É uma profecia que se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há vários nomes para Jesus na Bíblia. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, menciona alguns nomes do Messias. Alguns nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Então vejam, o profeta Isaías, inspirado por Deus, chamou o Senhor Jesus Cristo de Deus Forte.
e Pai da eternidade. Isso quer dizer o que, irmãos? Antes que existisse eternidade, Jesus já existia. Jesus é coeterno com o Pai. Há um argumento que foi usado por Alexandre de Alexandria contra Ário, que é o pai do arianismo, a doutrina que ensina que Jesus é um Deus menor. Conversando com o pastor Acílio Alves, que está presente aqui esta noite, e lendo alguns livros, eu descobri um argumento interessante. Não é meu esse argumento. Um argumento usado por Alexandre de Alexandria contra Ário, num debate sobre a natureza de Cristo. A ideia é a seguinte: Malaquias 3,6 diz que Deus é eterno. Eu, o Senhor, não mudo. Então, Jeová não muda. Isso é um princípio. É o princípio da imutabilidade do caráter de Deus. Deus não pode mudar. Deus é imutável. Agora vejam. Pessoas que não creem que Jesus é Deus, creem na imutabilidade do caráter de Deus. Deus não pode mudar. Agora vejam o raciocínio. Pode parecer filosófico, mas é teológico, é bíblico. Ora, se Deus não pode mudar, raciocinemos juntos. Se Deus é eterno e o Filho não é eterno, como alguns erroneamente ensinam, se o Filho não é eterno, se houve um tempo em que o Filho não existia, houve um tempo em que Deus Pai não era Pai. Entende o raciocínio? Se houve um tempo em que o Filho não existia, como alguns ensinam de maneira errada por aí, então houve um tempo em que Deus Pai não era Pai. Então houve um tempo que esse Deus não era Pai. Então, Deus passou a ser Pai. Se Deus que não era Pai passou a ser Pai, houve mudança no seu caráter. Então Deus muda. Se Deus é imutável, e eu creio que é, se Deus o Pai é Pai eterno, e eu creio que é, o Filho tem que ser coeterno com o Pai. Se o Filho não é eterno, o Pai também não é Pai eterno. Entenderam o raciocínio? E o profeta Isaías diz de maneira muito clara que Jesus é o Pai da eternidade. Ele é coeterno com o Pai. O Senhor Jesus sempre existiu. Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então vejam, o apóstolo Paulo chama o Senhor Jesus Cristo de Deus bendito. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro chama Jesus de nosso Deus e Salvador. Lucas 23, 40. O Senhor Jesus crucificado. De um lado, o chamado bom ladrão, e do outro lado, o mau ladrão, né? Na verdade, os dois eram maus. Não existe bom ladrão. Mas a tradição chama um de mau ladrão, outro de bom ladrão. Os dois eram maus. Um zombava de Cristo. Tu não és o Cristo? Desça da cruz. Salve-se a si próprio e também a nós. Agora, o outro, porém, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Veja que extraordinário, queridos. Esse ladrão na cruz, crucificado, à beira da morte, ele olha para a pessoa que está ao seu lado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vê naquele homem Deus. Vejam a fé desse homem, a tal ponto de dizer para o outro ladrão: dá para você calar a boca aí? Será que nem agora você teme a Deus, estando na mesma condenação? Os dois ladrões estavam na mesma condenação de quem, queridos? Jesus, que é quem? Deus. O ladrão disse: nós estamos na mesma condenação de Deus. Porque o ladrão viu naquele ser, na pessoa de Cristo, o verdadeiro Deus. E a fé foi tão grande
que o Senhor Jesus disse: em verdade te digo hoje, um dia, no futuro, você vai estar comigo no paraíso. Tamanha foi a fé desse homem, recebeu a vida eterna. João 20, versículo 28. O Senhor Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana. Era o pôr do sol do primeiro dia da semana. Terminava o primeiro dia e já começou o segundo. Estavam os discípulos ali reunidos, com medo dos judeus. Tomé não estava entre eles. Cristo apareceu para os discípulos. Quando Tomé se reencontrou com os discípulos, eles disseram: vimos o Senhor. E Tomé então disse: se eu não puder ver, se eu não puder tocar, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois, era de novo o primeiro dia da semana, estavam novamente os discípulos reunidos. E agora Tomé estava entre eles. E o Senhor Jesus se manifestou em carne e osso. Porque Jesus encarnou. O Verbo se fez carne. E Jesus ressuscitou em carne e osso. Cristo agora se apresenta mais uma vez aos discípulos. E se dirige especialmente a Tomé e diz: Tomé, sou eu mesmo. Pode me tocar. Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui o meu lado. Pode me tocar. Pode pegar. Sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, sejas um crente. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Eu dirigi uma série como essa, numa grande igreja na zona norte de São Paulo. Apresentei esse assunto. E a saída é uma pessoa de uma outra denominação, não vou dizer o nome por uma questão ética, mas é uma denominação que não crê que Jesus é Deus. Ele estava à saída para conversar comigo. E depois de uma longa conversa, ele me disse: olha, esse texto que você usou hoje à noite, João 20, 28, não tem nada a ver com a divindade de Jesus. Vocês, adventistas, não sabem explicar a Bíblia. Eu vou explicar para você. Aí eu fiquei esperando então uma explicação melhor do que aquela que eu havia apresentado. Ele disse: olha, Tomé estava entre os discípulos. Quando Jesus apareceu, Tomé levou um susto e disse: ai meu Deus. O que vocês acham, irmãos? É uma boa explicação da Bíblia essa? É claro que não, mesmo porque Tomé, sendo judeu, não tomaria o nome de Deus em vão. Na verdade, Tomé, num ato de adoração, disse para o Senhor Jesus Cristo: Senhor meu e Deus meu. Tito 2,13. Tito 2, o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, o profeta Isaías chama Jesus de Deus forte. O apóstolo Paulo chama Jesus de Deus. O apóstolo Pedro chama Jesus de Deus. Tomé chamou Jesus de Senhor e Deus. Agora, veja o que Deus o Pai fala a respeito do Filho. Hebreus 1, o versículo 8. Hebreus 1, o versículo 8. Mas do Filho diz. Quem é que está falando? É Deus o Pai. Olha o que Deus o Pai fala a respeito do Filho. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Certo de equidade é o certo do teu reino. Então, queridos, Deus o Pai chama o Filho de Deus. Em Hebreus 1, versículo 8. Então vejam. Entre Deus o Pai, o profeta Isaías, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tomé e todos os personagens bíblicos e autores bíblicos que chamam Jesus de Deus, e qualquer pessoa que bate domingo de manhã na porta da minha casa, ou qualquer informação na internet, eu fico com Deus, com Paulo, com Pedro, com Tomé, com Isaías. Acho que eu estou mais seguro estando com Deus, com Paulo, com Tomé, com Isaías, com o apóstolo Pedro. Melhor ficar com eles do que ficar com qualquer informação da internet ou qualquer pessoa que bate domingo de manhã na porta da minha casa. Com Deus eu estou mais seguro. E Deus chama Jesus de Deus. Hebreus 1,
o versículo 8. Mais alguns textos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, segundo o apóstolo João. Também conversando com o pastor Acílio, eu tenho aprendido muitas coisas com ele, é um homem inteligente, estudioso da Bíblia. Aprendi com ele uma ilustração simples que eu vou apresentar para vocês agora. Quantos de vocês têm conta no Bradesco? Estou citando o Bradesco porque é o banco mais comum, por citar Itaú, qualquer outro. Quem tem conta no Bradesco aqui? Algumas pessoas têm. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 50 mil reais, né, com o Bradesco. Eu devo 50 mil reais para o Bradesco. Devo 50 mil reais para a instituição. Não devo um centavo para ninguém. Eu devo amor, carinho, respeito, amizade. Mas dinheiro, não devo um centavo para ninguém. Mas por hipótese, vamos imaginar que eu deva 50 mil reais para o Banco Bradesco. Aí o gerente pega a minha dívida e joga na sua conta. Na sua conta. Você não é o meu avalista, você não é o meu fiador. De forma simplesmente, não é, aleatória. Ele escolhe alguém ali e pega a minha dívida e joga na sua conta. Isso é justo ou é injusto? É justo você pagar a minha dívida? É justo? É claro que não. Se a instituição Bradesco quiser perdoar a minha dívida, eles têm que cancelar a escrita que está contra mim. Se eles querem abolir a minha dívida, cancelar a minha dívida e serem justos, a única forma de fazer isso é simplesmente o quê? Pagando a minha dívida ou cancelando a minha dívida. Eles não podem pegar o que eu devo e jogar na conta de um outro cliente do banco. Isso seria o quê? Injusto. Queridos, por que que o Senhor Deus não permitiu que um anjo morresse em nosso lugar? Ou qualquer outra criatura? Se o Senhor Deus tivesse pego a nossa dívida e jogado sobre um anjo, que é uma criatura, seria justo? Não. Seria justo você pagar pelos meus pecados? É lógico que não. Mas Jesus morreu para pagar os nossos pecados, porque Ele é Deus. Só Deus poderia cancelar o quê? A dívida. Se o Senhor Jesus não é Deus, o Pai foi tremendamente injusto ao colocar sobre uma outra criatura os pecados de outras criaturas. E o plano da salvação é uma tremenda de uma farsa, uma tremenda injustiça. O plano da salvação só tem lógica, só é um plano justo, se o Senhor Jesus for Deus. Ele resolveu cancelar a nossa dívida e se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Só tem sentido se Ele for Deus. Há uma lista enorme, queridos, em vários livros por aí, que mostram que Jesus é Jeová. Há pelo menos uns 30 ou 40 textos que você pode comparar Antigo e Novo Testamento. Vou mostrar alguns poucos exemplos agora. O que eu vou mostrar nos próximos versículos bíblicos? Textos do Antigo Testamento que se referem a Jeová e textos no Novo Testamento que se referem a Jesus. Os primeiros exemplos estão aqui. Zacarias 12:10 e João 19:37. Depois eu vou ler Isaías 44:6 e comparar com Apocalipse 1:17 e Apocalipse 2, versículo 8. Vai aparecer o quadro, vejam só. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. O texto aqui no original é obviamente uma referência a Jeová. E
pranteá-lo-ão como quem pranteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse é um texto que na tradução Novo Mundo, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, reza assim: verão a Jeová a quem traspassaram. Traspassaram ou transpassaram é português correto. Zacarias 12, o versículo 10. Agora vejam, a mesma frase no Novo Testamento em relação a Jesus. João 19, 37. Outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. O texto de Zacarias se referindo a Jeová. E agora a mesma frase se referindo a Jesus no Novo Testamento. Isaías 44, versículo 6. Assim diz Jeová, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então Jeová diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Agora vejam só, Apocalipse 1, 17. Quando o vi, é João dizendo, quando o vi, ele viu a Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo. O primeiro e o último. Então o mesmo texto, ou a mesma ideia, a mesma frase, usada para Jeová no Antigo Testamento, é usada para Jesus no Novo Testamento. E há vários argumentos. O profeta Isaías, por exemplo, falando sobre o precursor de Cristo, João Batista, diz que João Batista, que Isaías chama de a voz do que clama no deserto, viria para preparar o caminho de Jeová. No Novo Testamento é muito claro que a voz do que clama no deserto, João Batista, veio para preparar o caminho de quem? De Cristo. E em Eclesiastes 12, o versículo 7, há a seguinte frase: o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Em Atos 7, o versículo 59, quando Estevão está morrendo, ele diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, Salomão, em Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o espírito volta para Deus. Estevão, orando para o Senhor Jesus Cristo, disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito voltou para Deus, para Cristo Jesus. Entenderam o raciocínio? Vou mostrar agora aqui mais 4 adjetivos usados para Jeová no Antigo Testamento, que são usados para Jesus no Novo Testamento. Anote o texto. Salmo 23, 1. Jeová é o meu pastor. João 10, 14. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Quando Davi escreveu: o Senhor é meu pastor, escreveu para quem? Para Jesus. Porque Jesus veio e disse: eu sou o bom pastor. Salmo 27, 1. Diz que Jeová é a luz. Em João 8, 12, Jesus diz: eu sou a luz. Salmo 18, 2, diz que Jeová é a pedra. 1 Coríntios 10, versículo 4, diz que Jesus é a pedra. Jeremias 10, 10, diz que Jeová é a verdade. Em João 14, 6, Jesus disse: eu sou a verdade. Entenderam? A mesma ideia apresentada para Jeová no Antigo Testamento é apresentada para Jesus no Novo Testamento, porque Jesus é Jeová. Eu tenho, irmãos, 2 Bíblias aqui. Eu vou abrir essa de capa verde. Vou colocar o óculos, porque eu mal enxergo a Bíblia, quanto mais as letras. Eu tenho aqui a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Eu vou abrir a Bíblia das Testemunhas de Jeová no Salmo 110. E eu vou ler os versículos 1 e 5. Todas as vezes que na nossa Bíblia aparece o nome Senhor, com S maiúsculo,
As testemunhas de Jeová traduziram como Jeová. Então vejam só, Salmo 110, 1. A pronunciação de Jeová ao meu Senhor é: senta-te à minha direita. Então Jeová disse para alguém: assenta-te à minha direita. E o versículo 5 diz: o próprio Jeová à tua direita. Isso é um bom texto para você anotar, para perguntar domingo de manhã, quando bater na porta da sua casa. Quem está à direita de Jeová é Jeová. Então há dois Jeovás. Disse Jeová ao Senhor: assenta-te à minha direita. E o versículo 5 diz: o próprio Jeová à tua direita. Quem está à direita de Jeová é Jeová. Agora vejam só. Abra a Bíblia em Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, o versículo 1. Apocalipse 22, o versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então Deus e o Cordeiro estão assentados no mesmo trono. O próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 3, na carta à Laodiceia, que como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Então, o Senhor Jesus está sentado no mesmo trono de Deus. Agora, Deus o Pai. Leiam Apocalipse 7. Apocalipse 7, o versículo 17. Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, raciocinemos juntos. O Salmo 110, versículos 1 e 5, diz que Jeová disse para o Senhor: assenta-te à minha direita. Nós cristãos sabemos que Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Existe um trono no céu. Nesse trono está o Pai, está o Filho. Pastor, mas e a pessoa do Espírito Santo? Por que não fala aqui? Ora, vamos raciocinar juntos. Se há um trono, o Senhor Deus está sentado aqui no trono. Jesus está em que lugar do trono, queridos? Apocalipse 7, 17. À direita do Pai e no centro do trono. Então, no trono, o Pai está aqui e Jesus está no centro do trono. Isso quer dizer, obviamente, que há uma outra pessoa ao lado. Porque se só estivesse Jesus, Deus o Filho e Deus o Pai no trono, como é que a Bíblia poderia dizer que quem está no centro é Jesus? Para Jesus estar no centro, quer dizer o quê? Que há pelo menos uma pessoa de cada lado. Quem são essas pessoas, queridos? Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Um trono para a Santíssima Trindade. Um trono para Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Êxodo 3, os versículos 13 e 16. O Senhor Deus revelou-se a Moisés através de uma sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. Estava ali o fogo, mas a sarça não era consumida pelo fogo. Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Moisés tirou as sandálias. E Deus então apresentou o plano para Moisés, como iria tirar o povo do cativeiro do Egito. E mandou Moisés de volta para o Egito. Depois de 40 anos que eles estavam no deserto ali. Volta para o Egito. Aí Moisés disse: mas Senhor, se eu voltar para o povo lá, dizendo que Deus me mandou, eles vão perguntar o nome desse Deus. E eu vou dizer o quê? Em outras palavras, Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome. E o Senhor Deus disse: eu sou o que sou. Você vai dizer o seguinte: o eu sou me enviou a vós. Então Deus disse: eu sou o que sou. Em João 8, os versículos 58 e 59, havia um questionamento. Os judeus estavam discutindo a respeito da pessoa de Cristo, se era o Messias ou não. E começaram a falar sobre Abraão e tal. E Jesus, citando Abraão,
falava de Abraão como se fosse uma pessoa íntima. E os judeus, opositores a Cristo, ficaram confusos e disseram o seguinte: mas espera um pouco, não tens 50 anos e falas de Abraão como se tivesse conhecido Abraão? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os judeus pegaram pedras para o quê? Apedrejá-lo. Vejam bem. A concordância verbal, se o Senhor Jesus queria simplesmente dizer que era mais velho que Abraão, deveria ser a seguinte: antes que Abraão existisse, eu era. Mas não foi isso que ele falou, não. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque entenderam que Jesus estava claramente dizendo que era Deus. Numa outra ocasião, né, Marcos no capítulo 10, João 10, discutindo a respeito da pessoa de Cristo, eu voltei aqui errado, em João 10, os versículos 30 a 33, em meio à discussão, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E nessa mesma discussão, no mesmo contexto, Jesus disse: olha, mas por que obra vocês me condenam? O que eu fiz de mal? O que eu fiz de errado? Por que obra vocês me condenam? E os judeus disseram: não, nós não condenamos você por obras. Nós estamos te condenando porque, sendo tu homem, fazes a ti mesmo de Deus. Então vejam, os judeus entenderam que Jesus explicitamente dizia que era Deus. E chegou a dizer: eu e o Pai somos um. É interessante que a ideia desse texto, muitos de nós não captamos. Há uma explicação que em parte é correta, mas que não explica o texto na essência. Não, é que Deus e o Pai, eles são um em pensamento, em propósito. Está correto isso. Mas a ideia aqui é a seguinte, queridos: Jesus disse: eu e o Pai somos o mesmo. Em uma outra ocasião, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo: mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês ainda não me conheceram. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos o mesmo. Eu e o Pai somos um. João 1,18. Então, há duas hipóteses. Ou Jesus era completamente louco, ou ele era realmente Deus. Porque Jesus explicitamente dizia que era Deus. Quando pessoas se ajoelharam diante de anjos, os anjos não aceitaram a adoração. Quando pessoas se ajoelharam diante dos apóstolos, por exemplo, esses não aceitaram a adoração. Mas quando as pessoas se ajoelhavam aos pés de Cristo, ele aceitava a adoração. Porque ele é quem? Deus. João 1,18. As testemunhas de Jeová traduziram esse texto como monogenes huios, filho único. Mas no original está monogenes theos, Deus único. Então a tradução correta para João 1,18 é a seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus o Pai ninguém viu. O Deus Filho, esse revelou Deus o Pai. O Deus unigênito, o Deus único, Cristo Jesus, revelou o Deus único Pai. Entenderam? Não é monogenes huios, não é filho único aqui nesse texto. É Deus unigênito. Estudamos ontem a doutrina da revelação. Como Deus estava através de uma pesada cortina e ele se revelou. E a maior revelação da Trindade é a pessoa de Cristo Jesus, que encarnou, se fez homem e veio a esse mundo. Último bloco, para encerrarmos o estudo dessa noite. A deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa divina, queridos. O Espírito Santo é Deus.
É uma pessoa. Anote os textos. Romanos 8, 27. João 14, 26. João 16, o versículo 8. João 16, o versículo 13. Efésios 4, versículo 30. Apocalipse 22, o versículo 17. Esses textos ensinam que o Espírito Santo ouve, fala, intercede. O Espírito Santo pode ser entristecido. O pronome pessoal é usado em relação à pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for, quando eu for, o outro Consolador será enviado. Enviarei um outro Consolador da parte de meu Pai, que não falará de si mesmo, mas falará tudo que tiver o quê? Ouvido, e vos anunciará todas as coisas. Então está claro, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele intercede, ele tem mente. É uma pessoa. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, pelo pronome pessoal, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando ele vier, pronome pessoal, o Espírito Santo, quando vier o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, versículos 8 e 13. Efésios 4, 30. Não me entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ficar triste. Logo, ele é uma pessoa. Não vou ler os textos aqui. Anote. Textos que provam que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa divina. Que o Espírito Santo é Deus. Hebreus 9,14. Diz que o Espírito Santo é eterno. É um atributo de Deus. Eternidade. O Espírito Santo é coeterno com o Pai. Salmo 139, os versículos 7 a 10. O termo, ou a palavra onipresente, não se encontra no Salmo. Mas a ideia está ali. Que a pessoa do Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. 1 Coríntios 2, os versículos 10 e 11. O termo onisciente não está ali. Mas o texto ensina que o Espírito Santo sabe todas as coisas, até mesmo os pensamentos de Deus, o Pai. Salmo 139, lê o capítulo todo, é o capítulo mais longo da Bíblia, não é? Mostra que o Espírito Santo é onipotente. Então vejam, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, e o Salmo 104, versículo 30, diz que o Espírito Santo é criador. Então, é eterno, é onipotente, onipresente, onisciente e criador. São atributos do caráter de Deus. Então, claramente, queridos, você enxerga na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa o quê? Divina. Que nós, didaticamente, dizemos que é a terceira pessoa da Trindade. Mas os textos mostram, às vezes, o Espírito Santo em primeiro lugar, depois o Pai, depois o Filho. Vimos isso nos primeiros, não é, versículos bíblicos. O fato é que são três pessoas e um único Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E é o último texto. Pergunto, há alguma dúvida até aqui? Pena que eu não tenho tempo para mostrar todos os versículos bíblicos. Mostrei apenas alguns.
há muito mais material sobre esse assunto. E se você quiser acessar o site www.profeciasparotempo-do-fim.com.br, há um material adicional sobre esse assunto. Agora eu pergunto, ficou claro para vocês, dentro da palavra de Deus, que existe um único Deus? Que ao mesmo tempo são três pessoas? Esse mesmo Deus é ao mesmo tempo três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Filho é Deus coeterno com o Pai. Que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Na última palestra que fiz sobre esse assunto, na cidade de Sabino, uma pessoa me perguntou: mas pastor, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? E como é que a Bíblia fala em derramamento do Espírito Santo? Queridos, essa frase, por exemplo, derramamento do Espírito, eu derramarei o meu Espírito, ou ser batizado no Espírito, são figuras de linguagem. Vejam bem, algumas pessoas pegam essas frases e dizem: o Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Porque como é que eu posso ser batizado numa pessoa? Parece lógico, mas não é. Vejam bem, Jesus Cristo é uma pessoa ou não? Sim ou não? Mesmo aqueles que ensinam que Jesus não é Deus, creem que ele é uma pessoa. Então você pergunta para a pessoa que não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, pergunta o seguinte: Jesus é uma pessoa ou não? Ele vai dizer o quê? É. Sim, só que a Bíblia diz que eu tenho que me revestir de Cristo. Como é que eu vou pegar Jesus e me vestir? Como é que eu vou vestir uma pessoa? É uma figura de linguagem. Da mesma forma que batizado no Espírito, ou derramamento do Espírito. Na verdade, é o derramamento do poder dado pela pessoa do Espírito Santo. Olha, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele não pede uvas? Não. São figuras de linguagem. Está muito claro na Bíblia, queridos. É uma doutrina revelada, mas não explicada. Existe um único Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio assim, porque eu assim diz o Senhor. Eu quero saber, vocês que nos assistem pela internet, vocês que nos ouvem pela Novo Tempo, e especialmente vocês que estão aqui, ao vivo e a cores, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mirassol, quantos creem que a Bíblia é a palavra do Senhor? Levantem a mão, por gentileza. Quantos creem que é a única regra de fé e prática? Quantos creem que a Bíblia ensina que existe um único Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Não se deixem mover, queridos, da palavra de Deus, por qualquer ventinho de doutrina por aí, não. Fiquem alicerçados no assim diz o Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Vocês que nos assistem pela internet, participem conosco da oração. Vocês que nos ouvem pela Novo Tempo, eu convido que participem da mesma oração. E amanhã, não vai dar tempo de fazer isso hoje, amanhã a palestra vai estar na íntegra, para você assistir de graça na internet. Tem a palestra no PowerPoint, há um material adicional, e a toda a palestra de ontem e de antes de ontem, já estão ali à disposição. Eu estou muito feliz, porque a primeira palestra foi colocada hoje à tarde, ali perto da hora do almoço. A primeira palestra foi colocada no site. E quando os nossos colaboradores aqui, né, do vídeo, do som, o Stout com a sua equipe, quando eles saíram da associação para vir para cá, já tinha ultrapassado 100 pessoas que haviam acessado a primeira palestra. Então, mais de 100 pessoas, só hoje à tarde, assistiram à primeira palestra. Eu tenho certeza que essa palestra sobre a Trindade vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas, que vão entender o assim diz o Senhor. Promova o site. A pessoa não pôde vir aqui, perdeu alguma aula? www.profeciasparotempo-do-fim.com.br. Ou, se você preferir, www.apo.org.br. APO.
É só você lembrar. www.apo.org.br. Está todo esse material ali inteiramente grátis. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nessa noite estudamos sobre a Santíssima Trindade. Uma doutrina muito clara na Bíblia, que é revelada, mas não é explicada nos mínimos detalhes. E nós simplesmente aceitamos o assim diz o Senhor. Aceitamos que existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é muito clara. Porque a Tua palavra tocou na nossa mente e no nosso coração. E tem nos mostrado as verdades que o Senhor quer que aprendamos para que sejamos preparados quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Ensina-nos, Senhor, a aprendermos mais a respeito da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos única e exclusivamente no assim diz o Senhor. Que a nossa vida seja dirigida, seja guiada pela Tua palavra. Que seja uma lâmpada para a nossa vida, uma lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra nos conduza rumo a Canaã celestial. Toma-nos, Senhor, em Teus braços de amor. Abençoe a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. E dá-nos a certeza absoluta de que um dia estaremos contigo para todo sempre nas mansões celestiais. Guia-nos em segurança aos nossos lares. E traga-nos de volta amanhã para estudarmos mais a respeito da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã à noite vamos estudar. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe a morte? Se Deus é bom, por que criancinhas sofrem? Se Deus é bom, por que há tanta injustiça? É o tema de amanhã à noite, no mesmo horário. Deus abençoe a todos. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.